Bom dia a todos. Bom dia. Vamos melhorar um bom dia aí para dar uma energia boa, já que nós estamos aqui dentro de uma casa que nos oferece pela espiritualidade, mas nós precisamos autorizar, né? Porque os mentores não são obsessores, eles esperam a nossa autorização. Então, um bom dia com aquela energia para começar esse domingão. Bom dia a todos! Bom dia! Aí! Já pensou amanhã de manhã? Você levantar e falar um bom dia com essa energia dentro da sua casa, dentro do seu quarto, cozinha ali. Bom dia! O rolo está feito, não está? O pessoal vai falar, ó, o que houve? Viu o passarinho verde? Por que nós não fazemos isso? Nós esquecemos. Está dentro da gente, mas a gente esqueceu. E é fundamental a gente sempre usar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, para as pessoas, aquelas que se aproximam de você. Porque isso é construir energia, é autorizar a espiritualidade. É nas coisas pequenas que nós vamos conseguir superar os grandes desafios. Porque a nossa vida é assim. Eu, como voei 40 anos, eu sei que os acidentes maiores da aviação começou com defeitos pequenos. Foi somando, quando observaram o avião caiu, né? O helicóptero, né? Tanto faz. Então, a nossa vida é assim, quando a nossa vida está com um problemão, a gente tem que voltar atrás, verificar a fonte. Aonde começou a tudo despinguelar, né? Se foi nessa vida, tudo bem, é fácil. Se foi em vidas passadas, precisa ter uma consciência, fazer estudo, interagir, falar palavras bonitas, né? E sempre que errar, não se culpar. É pedir desculpa e lutar para melhorar. Mas não é fácil. Isso é da natureza humana, né? Bom dia, meu amigo. Chegou aí, muito bom vê-lo. Tem um pessoal aqui que eu dava palestra quando era o nosso lar, o asilo lá. A gente tem história há muitos anos, né? Com essa turminha aqui, chegamos até aqui. Então, eu gosto sempre de começar, foi assim que a minha mudança começou, né? Com um bom dia, o Padre Bento, quando eu adquiri, está aí no meu livro, depois vocês, quem puder adquirir, quem não puder vai ficar também aqui na casa. Se alguém tiver muita dificuldade financeira, pode falar, a gente doa o livro, não tem problema, porque esse livro ele tem histórias que depois, no finalzinho, eu vou comentar um pouquinho com vocês. Mas é a reforma íntima. A reforma íntima, ela não é feita de uma vez só, é doses homeopáticas, são dias que você não faz mais hoje o que você fazia antes, né? Então, esse trabalho é que é difícil. E eu só tenho esse expertise de conversar com vocês, com nossos irmãos lá de Portugal, está sendo gravada também, nos acompanha, apoia muito o podcast, apoia muito as lives, as palestras, e eu sempre dou essa oportunidade a outros estados, todo mundo que me acompanha pelo canal do YouTube e do Facebook, para interagir com novos pensamentos, novas atitudes, porque é algo que eu conquistei aos poucos, né? E lembrando sempre nós temos que ter alguém que está do nosso lado, é a força. E eu agradeço a minha esposa que teve a paciência, está no livro também, de me levar para o espiritismo. Eu sempre fui inimigo do espiritismo. Era coisa do diabo, falar com os mortos. Eu não tinha noção da beleza que era. E ela sempre falava, ó, sua hora vai chegar. Eu ria. Falei, que doido. Aí, está no livro, depois a gente explica, por causa da dor, não entrei pelo amor, e entrei no GBEM, um centro pequenininho na época, e construímos lá um centro enorme, virei vice-presidente, por inimigo, numa vida só. Então, tudo isso aí veio a conquista. O mentor começou, fala bom dia, não falava. Dá um beijo na sua esposa, nos seus filhos. E foi indo, foi construindo. Vai lavar a louça, vai fazer o seu primeiro café, essas coisas todas, né? Ajudar no que pode, né? Ser mais paciente, era muito nervoso. Então, tudo isso levou à conquista do privilégio que eu tenho de estar aqui falando com vocês. E entrar para a USE, que é a União da Sociedade,
faço trabalho dentro da OAB, representando sobre a intolerância religiosa, e vai por aí afora. É muito trabalho. Mas vamos lá, o que foi preparado para nós hoje. Não existe coincidência. Quando eu fui escalado aqui para dar palestra, os mentores dessa casa se reúnem com meus mentores e vai ali introduzindo um pensamento, tema, tudo para aquele dia, na qual o tema que é o da USE para todas as casas, mas cada palestrante vai trazer o seu conteúdo, né? E aí ele trouxe esse, o poder da mente, a mão de via dupla. É um tema muito amplo, mas eu espero poder mexer no coraçãozinho de vocês, como a minha primeira palestra, quando entrei no Centro Espírita. Olha como é que a espiritualidade é magnífica. Foi obsessão e fascinação. E eu entrei para culpar quem me fez sofrer, né? Eu briguei com alguém, meu irmão gêmeo, e fui lá para saber por que meu irmão fez isso comigo. E a palestra Obsessão e Fascinação mostrou que a culpa era minha, não era dele. Não gostei muito, não, né? Mas voltei. Aí fui entendendo. Claro que eu e meu irmão fizemos a amizade depois, né? Voltamos a se dar bem, mas era um aprendizado que, graças a ter entrado na doutrina espírita, eu não carreguei aquela mágoa, aquela raiva, que eu ia carregar, como nós na família sabemos que nós temos pessoas que a gente não se dá, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Essa mágoa, essa raiva, essa incompreensão tem que ficar bem pequenininho no nosso coração. E assim a gente supera. Então, o poder da mente, né? Como vocês viram o desenho que eu coloquei, a foto, porque eu uso muita foto. A foto fala, né? A imagem fala. A voz, se eu falar só para vocês, vocês vão registrar aí 20%, 30% do que eu falar. Colocou a imagem, dobra a atenção, porque entra no nosso terceiro olho, pensar, e na voz entra para o nosso coraçãozinho. É importante ter esse modelo. Então, vamos lá. Tem alguém aqui que está vindo à casa pela primeira vez? Levanta a mão. Seja bem-vindo. Olha, seja bem-vinda. Não tem problema, não. O importante é isso. Lembre da minha primeira história. Eu entrei com medo, com raiva, e isso. Estava tinhoso, porque eu tinha que ir lá, não encontrei outro local, né? Mas tinha um projeto. Espero que vocês fiquem. A Cláudia, ela tem essa liderança. Quando eu vejo, eu tenho casas com 40 centros espíritas aqui em Guarulhos, a gente vê aqueles líderes, que são líderes mesmo, pega na massa, e luta, e vai em frente, conquista. E a Cláudia é uma dessas pessoas também na nossa liderança. Que vocês procurem ela. Alguma coisa para fazer ser útil. Não precisa ser algo muito grande, sabe? Às vezes uma recepção, fazer um curso, dar paz, sei lá, ou distribuir sopa, ou distribuir, ou trabalhar num bazar, ou ali, sei lá. Cada um com as suas possibilidades, seu tempo. Mas lembrando, para Deus, eu que faço muito, valo bem menos do que você que vai lá só ajudar um pouquinho. Porque eu é obrigação, é conhecimento adquirido, tem que botar em prática. Não é que eu sou o melhor, mas aquele que luta, corre, tira um pouquinho dele para ajudar a entidade, o movimento, nossa, para Deus isso é magnífico. Tem gente que pensa o contrário, né? Que eu estou mais próximo a Deus. Não, é aquele que está iniciando, porque depois Deus bota para trabalhar, tá bom? Espero que sejam bem-vindos e consigam, ou seja, aqui no Parque Bambi, que eu também conheço a história de lá há muitos anos, tem espaço para todos nós. Muito bem. Sempre que eu começo minhas palestras, eu sempre ressalto o conhecimento que Kardec trouxe. É importantíssimo isso, a gente entender para mim poder entrar no tema. Por que Kardec colocou primeiro a ciência? Porque todas as religiões combatiam a ciência. Porque a ciência é esclarecedora. E, às vezes, a gente não entende. O exemplo que eu uso é quando eu era criança, lá, rapaz, o homem foi até a Lua, desceu na Lua, e para mim, ele ia ver o São Jorge com a lança. Não viu. Eu me decepcionei.
Eu não tinha consciência espiritual ainda. Mas é a ciência avançando. E as religiões não gostam, não gostavam, enforcavam, crucificavam, matavam qualquer um que falasse da ciência. E aí Kardec colocou a ciência como primordial. Depois ele colocou a filosofia. Conheça a ti mesmo. Por que nós estamos aqui? Tu tem que entender isso. O que mais te preocupa quando tu entrou na sala de passe, mentaliza. É você? Eu estou com depressão, com ansiedade? Ou é minha mãe, que está com 90 e poucos anos? Ou é o dinheiro, desemprego? O que está te machucando mais? Na hora do passe, você autoriza, mentaliza, ajuda muito. Então, conheça a ti mesmo para tudo que a vida nos traz. E, por último, ele colocou a religião. Religar a uma região. Que região é essa? Lembra do Bom Dia? Nós esquecemos, é uma região que nós temos que buscar, né? Fazer as pessoas sorrir, trazer para dentro do nosso coração, acalmar nossos pensamentos, não cobrar tanto nem de si nem dos outros, mas tem que se ligar. Quando a gente vê os vales que tem, né? Muitos vales, são consciência criada para atender uma necessidade do nosso pensamento, né? Do espírito. E, então, esses três são fundamentais para a gente colocar na mente e não combater. Se a ciência for boa, tudo bem. Se for ruim, é porque nós não merecemos, sabemos disso. E as leis naturais. Primeiro, a imortalidade. Eu fiz o trabalho muitos anos dentro do sistema carcerário, e lá essas leis aí mudou muitos meninos que largaram do crime, começaram a pedir o evangelho para dar para a mãe, mesmo eles presos, deixava lá para ir para a mãe, para o pai, porque eles já adquiriram uma consciência nova, porque ninguém mata ninguém, né? E aí as consequências só saem do corpo. Ninguém morre, né? A gente só sai de uma vida para outra vida. A segunda é a reencarnação, é o conhecimento. Você vê nas crianças no Facebook hoje, dando lição para os pais. Pô, mas ele é uma criança. E os pais já são vividos, os pais, eu conheço casos que eu já fiz em evangelho, de os pais reclamar dos filhos, que ficam escondendo a bebida, ficam escondendo o cigarro. Eu sou pai, tem que me respeitar. Mas por quê? A consciência daquela criança é maior do que a consciência do adulto. Já teve mais reencarnações, mais vivência. Então a gente sabe que a reencarnação traz aquela essência. E o importante, que vai ser o meu segundo livro, é sobre o inferno. Tá? A reencarnação nos tira do inferno, não nos manda. E a gente não regride porque cometeu coisa errada. Cada reencarnação, pela lei de Deus, a gente sempre melhora. É uma oportunidade. Não tem como regredir. Tinha um menino lá que matou 10 pessoas, né? Era assassino profissional, veio conversar comigo. E eu expliquei a ele. Falei assim, cada vida passada você matou muito mais. Agora é bom você parar, porque cada um desses que você matou agora, ele falou, é os meus pesadelos, meu sonho, eu não consigo dormir e tal. E ali, depois, com o tempo, ele começou a dormir. Mas ele entendeu que ele não tirou a vida de ninguém. Ninguém tira. A vida e a morte a Deus pertencem. E depois, evoluir. Todo mundo está evoluindo. Do seu plano, né? Tem gente que tem muita coisas difíceis, bebida, violência, sexo, seja o que for, é o mundo. Quando me mandaram para o presídio, era um submundo, mas eles estão evoluindo, né? E nesse outro livro vai ser fantástico por causa disso. Livre-arbítrio, vocês estão aqui, como poderia não estar. Eu estou com depressão, estou com ansiedade. Passa no bar e enche a cara. Passa a depressão, passa a ansiedade. Depois que o efeito álcool passa, você vai querer beber mais. Ou vem aqui, ou vai no culto evangélico, ou vai na missa, sei lá. Livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. É um grande assunto que eu não toco nos encontros interreligiosos, porque eles não acreditam no livre-arbítrio, não. Ele fala Deus no comando, Deus que manda, Deus que castiga, Deus que salva. Meu Deus do céu. Ele não entende que, para nós, está no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então,
Está tudo certo. Nós estamos evoluindo de acordo com a nossa consciência. E causa e efeito. Todas as dores. Esse livro é magnífico porque alivia muito o sofrimento de muita gente, porque aqui está todos os processos que eu e minha família sofreu muito, né? Desde criança, quando eu nasci, deu 3 meses de vida, depois mordida de escorpião, caí de helicóptero, caí de avião, operei as pernas, operei o intestino, operei o coração, operei o dedo, operei a boca, e agora, depois de ter lançado esse livro, peguei um câncer aí que eu vou saber, um melanoma gravíssimo, que vou saber daqui para frente, fiquei em cirurgia e tudo, mas são provas que a espiritualidade me respondeu, né, nesse livro, bem fininho aí, mas muito gostoso. Muito bem. Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Olha, pensar besteira não tem como. Você fica com raiva, você fica com ódio, você fica com inveja. É a natureza do espírito. Nós não evoluímos ao ponto de saber lidar com isso, mas não verbalizo. Eu tenho um filho, né, que muitos sabem, né, pegou 15 anos de cadeia, hoje é um meninão, o melhor filho que eu tenho. Ele abre a porta do meu carro, o primeiro café é meu, não deixa minha esposa brigar comigo, é passivo, mas era violento antes. Mas a espiritualidade nos orientou, nós nunca brigamos com ele. Mas na minha cabeça vinha. Tu não presta, tu não tem jeito, tu tem uma família de respeito, nossa, os vizinhos e tal. Nada disso o Padre Bento deixou ele falar. Sempre acolhendo, dando uma geral, visitando ele no presídio, lá em Dracena, longe, todo mês, levando bonde. Todo mundo sabe, quem tem filho preso sabe o que é isso. E é que tinha um projeto na qual eu não sabia. Mas na minha mente vinha, nossa, 4 filhos, sair desse jeito, né? É complicado. Mas não verbalizei. Não verbalizei, não machuquei. Não machuquei, ele, na hora que ele precisou da gente, reconheceu as questões morais e mudou, fez faculdade aí, casou, tem aí uma vida muito bem. Então, pensou besteira. Se não for para ajudar, não verbalize. Essa é a força de controlar o espírito. Estudar, dar passe, isso é obrigação para alimentar o conhecimento. Mas pensa, mas não verbaliza. Cuidar do corpo. Pelo amor de Deus, McDonald's, pizza, está tudo aí à vontade. Ninguém mais quer comer salada, fruta. Não gosto de beterraba, não gosto. Eu era assim. Não gostava nada diferente. Aprendi quando eu fui, como eu montei um grupo de distribuir sopa, e eu não comia sopa. Sopa era negócio de porco, né? Dos porcos e tal. Aí o pessoal de rua chegou para mim, virou e falou assim: o que é? Tem veneno nessa sopa? Mas por quê? Porque você não come? Só os outros? Aí eu fui lá, 1, 2... Hoje a minha esposa faz sopas magníficas, mas o que me quebrou o preconceito foi o trabalho de caridade. Tá? Olha como as coisas, a espiritualidade trabalha. Então, faz o seu prato colorido. Eu dei sorte de casar com uma naturalista, cuidou da minha vida, fez eu comer o que eu não gostava. Hoje eu gosto de tudo, graças a Deus, tomei jeito. E tudo fica registrado no perispírito, que é a base do meu livro, está ali a trilogia da existência humana, que é o corpo, perispírito e o espírito, que reformando, e eu estou passando por essas provas de doença dentro e tal, porque está no perispírito. Não é castigo, é limpeza. A doença nunca é castigo, é uma limpeza que a gente tem que limpar o nosso, e tem que passar por isso, para que essas células fiquem limpas, né? O câncer que eu peguei agora, as operações do coração e tudo, para que na outra reencarnação eu possa passar outras provas, não sei qual é, mas essa está pesada, mas está maravilhada. Vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje, porque nada é por acaso. Então vamos lá. A leitura. A mente em ação. Nós sabemos que a nossa mente está sempre em ação, né? Ela só está um pedaço que aqui. Tá.
A mente em ação. A mente é uma estrada de mão dupla, pois ela segue os pensamentos que emitimos. Também chegam as influências espirituais com as quais nos sintonizamos. O que é a mente, a mão dupla? Nosso pensamento. Você manda e recebe. Por isso que os pensamentos negativos, tu fica mais nervoso. E não tem jeito, tu toma a paz, faz o evangelho, mas o pensamento ainda nós não temos o controle sobre ele. Porque a hora que você tiver, vai ser um Chico, um Divaldo, vai por aí, Nossa Senhora Aparecida, que são espíritos de luz, Jesus, vai por aí afora, que tinha uma mente tão boa que onde ele metia, vinha coisa boa. Então não julgava, não condenava. É difícil? É, mas nós temos que entender o mecanismo para poder, né, melhorar a nossa passagem. Então, o que nós sintonizamos é igual o rádio, né? Meu filho virou, graças a Deus, né, virou evangélico fanático. Eu prefiro fanático do que bandido, né? Sem a menor dúvida. Mas quando ele entra no carro, ele quer botar aquelas músicas evangélicas. Aí eu falo com ele, filho, você está no meu carro. Quando tu estiver no teu, você bota, tá? Porque é a vivência dele, é uma descoberta que ele teve. Depois ele vai para a espiritualidade, né? Então, ele sintonizou, só isso que ele quer, mas faz parte. Pois, pela ótica espírita, ninguém está isolado. Você já viu aqueles casais que um trai o outro? O que eles vão? Vão lá para a amante se esconder, lá para ninguém ver e tal. E pensa que está sozinho, está escondendo de todo mundo. Não está. Aí não posso beber. Eu tenho uma amiga, que era a Maria Elce, que era a diretora do livro. Nossa, a livraria da USA era um espetáculo. E ela não podia comer nada doce, porque ela era diabética. E ela veio a falecer. Quando ela faleceu, a família foi lá retirar as coisas todas da casa. O que encontrou de bombom escondido, que eles se sentiram mal. Poxa, nós devia ter tirado. O que matou ela, além do tempo que ela tinha? Ela pensou que estava enganando tudo, botando os bombons atrás dos livros. Ninguém engana a espiritualidade, não. Porque, como é mão dupla, aqueles que faleceram com a necessidade do chocolate, ele não tem um corpo físico, mas ele tem um espírito. Então vai chegar para aquela pessoa, mais umzinho só, mais umzinho, mais umzinho. E cada vez que tu come, ou bebe, ou sexo desregrado, seja o que for, ele encosta, ele sente aquela sensação que tu está sentindo. E ele não quer que você pare com isso, a não ser que seja um choque na sua vida, uma palestra, uma palavra, uma doença, faz você mudar. E você não faz mesmo, não precisa mais. Mas enquanto você é mão dupla, você pensa que está enganando todo mundo, mas não está, não. E a turminha adora isso, né? E quando cultivamos a fé, a esperança, a caridade e os bons sentimentos, abrimos espaço para os benfeitores espirituais, fortalece o nosso ânimo e inspira as nossas decisões. Por que isso? Tem muita gente que ora para Deus. Mas o que ele faz? Ele quer que Deus mude para atender a sua necessidade. A maioria das orações é assim. Ora, Deus, tira a minha dor, tira o meu sofrimento, tira isso. O que tu está querendo? Mudar Deus. Agora, quando você aprende a orar, que é difícil, eu levei mais de 20 anos para isso, até mais, gratidão. Você entende por que tu está passando aquilo. E, se for possível, aliviar. Se for possível, porque segundo a vontade de Deus. Mas a maioria das orações que enche igreja e tal, é modificar Deus numa consciência difícil. E não consegue, porque Deus é um pensar, é uma energia, um fluido que comanda todo o universo. Já pensou à noite? No outro livro que eu estou escrevendo vai ter isso,
que eu fiquei 16 dias em estado de coma e tive experiência, voltei, depois uma noite, de manhã eu levantando, estado de coma, um espírito da morte veio me visitar e me levou para o espaço, fora da Terra. E me mostrou o universo, essas estrelas, tudo, uma paz. Só que não tinha nada aqui da Terra. Estou escrevendo ainda, montando. Mas eu senti a grandeza de Deus, que é o silêncio. Não é a tubulição, é a você aprender. E aí ele me explicou, maioria que desencarna, o que faz? Olha para a Terra, não olha para o espaço. Ele não tem essa consciência. Aí fica aqui, vivenciando, trazendo dificuldade aí entre a gente. É uma dificuldade muito grande. Aí ele trouxe aquela passagem, né, de Sodoma e Gomorra, lá no espaço, na qual a mulher lá de Jó olhou para trás e virou pedra. E o que a gente faz quando a gente desencarna e olha para trás? A gente busca as coisas mais duras da nossa vida, que a gente não quer deixar. Não quer deixar uma pessoa que ama, não quer deixar os bens, ou não quer deixar as guloseimas, sei lá. Né? E aí é aquele choque que vai indo até a hora que entender que o planeta Terra é uma escola e um hospital só. O centro espírita é uma escola e um hospital. O mundo é uma escola e um hospital. E a gente tem que evoluir muitas reencarnações para poder sair da Terra e voltar aqui quando quiser, como quiser. Quem precisar é diferente, você não está dominado, né? Como diz os outros conceitos. Mas quando alimentamos o pessimismo, o egoísmo e o desânimo, facilitamos a sintonia com vibrações inferiores que enfraquecem a paz interior. Já viu aquelas pessoas que se vitimizam? Tudo é ruim, tudo... Ai, eu. Nunca ele se coloca no lugar do outro. Por isso que esse meu livro virou um sucesso, porque eles verificaram que, pela minha história, tudo que eu entrei, quando eu saí, eu não saí me vitimizando. Eu saí ajudando. Eu lembro, há 3, 4 anos agora, que foi a cirurgia do coração, eu não tinha veias e precisava operar as 5. Não é por causa da alimentação, não. É provas de vidas passadas. Tá? Fechou. E não tinha, porque eu tinha operado as pernas. Aí ele falou, lamentavelmente, teu pai falou, não tem jeito, dessa noite ele não passa, mas eu vou operar as 2 mamárias, tirou 2 mamárias, operou, que é a grau, que é a vida, e fiquei em estado de coma, recebi leitor de Bezerra de Menezes. Tá. Saí, graças à minha esposa, né? Eu não aguentava levantar uma colher de plástico. A minha massa corporal foi toda embora, eu não tinha mais força. Ela tinha que botar a comida e tal. Falou, você vai ter que ficar 8 meses, mais ou menos, em cadeira de roda. 3 meses depois, eu estava distribuindo cesta básica na favela. Quando eu fui nele, que eu contei, ele falou, ele não é espírito, você é meu milagre. Mas por quê? Porque eu não me vitimizei. Se você se vitimizar... agora eu peguei o câncer. Agora que eu vou saber se a cirurgia deu certo ou não, aqueles rolos na cabeça. Mas pensa que eu parei, não estou nem aí, porque eu não me vitimizo. Senão você alimenta a célula da doença. É eu. Aquilo vai para as correntes, nossa, mãe, traz dificuldades. Por isso, vigiar os próprios pensamentos é um exercício diário de liberdade e responsabilidade. Eu tenho, quem está no meu WhatsApp, talvez até reclama, que eu passo mensagem todo dia de manhã, todo dia, eu perco ali 1 hora, 2 horas, passo. E lá, como é que é o título das minhas mensagens? Pensar e repensar, sempre. Levantou, já vai pensando. Mas presta atenção, não leva a vida direto, né? Porque isso é um hábito diário. Que eu mando essas mensagens, não é para vocês, é para mim mesmo. E quem quiser, eu tenho seguidores que
né? Todo dia, de segunda a segunda. Cada ideia elevada que escolhemos ilumina o caminho de muitos ao nosso redor, assim como cada gesto de amor fortalece a corrente do bem. É aquilo que eu dei o bom dia, né? A gente tem que interagir. Procura fazer coisas, pelo menos um pouquinho. Não dá para ser santo da noite para o dia, mas começa. Né? Eu vou falar bom dia para o meu pior inimigo. Nossa, é duro, né? Sabendo que aquela pessoa tem inveja, ciúmes, porque ela não pode subir, então ela te puxa para baixo. É natural. Você entendendo isso, você vai tratar ele com respeito. E as que ele fala não te machuca mais. Tá? É a ideia. Então, quando cultivamos a fé, a esperança, a caridade, os bons espíritos abrimos para... Sem querer, acho que eu apertei para trás. Vamos lá, agora vai. A mente pode ser um instrumento de sofrimento ou um canal de luz divina. Se você se ligar a Deus, ao seu protetor, seja qual a religião, é uma luz divina. Ou você achar que ele está te punindo. Aí vai ser sofrimento. Eu mereço, eu estou pagando dívida. Sei lá, pelo amor de Deus. Deus não tem banco, não, para pagar dívida, não. Que isso. Sempre nos auxiliando, sempre está presente na nossa vida. Aquilo que eu estou passando hoje é para mim melhorar o amanhã, sempre. Não tem retrocesso. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei. A escolha começa dentro de nós, e Deus, em sua infinita bondade, jamais deixa de oferecer os recursos necessários para que transformemos nossa consciência e avancemos em direção ao bem. Tudo isso aí é uma psicografia do Padre Melo. Toda essa escrita. Nunca nos abandona, por pior que seja. Ele espera um momento de você se arrepender, né? Nesse outro livro tem uma viagem que eu fiz aí nos umbrais da vida e não vi castigo, não. Eu vi oportunidade. Tá? Vamos lá. Fechando, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os nossos pensamentos, palavras e atitudes revelam a sintonia do Espírito e atraem companhias compatíveis com aquilo que cultivamos no nosso coração. No podcast de quarta e sexta-feira, nós temos um Evangelho poderoso. Todas as quartas e sexta-feiras, 15h30. Ensinamos as pessoas a fazer o Evangelho. Mas tem que saber por que está fazendo. Não é fazer por fazer. Não. Tem que sintonizar. Quando escolhemos o bem, a oração e o perdão e a caridade, olha, oração, o bem, a oração, o perdão e a caridade fortalecem nossas lições com os bons espíritos e encontramos mais paz para enfrentar as provas da vida. Vamos ter paz, não é para viver em paz, é para saber lidar com os desafios. A verdadeira transformação começa na mente, mas floresce nas ações, tornando-se um instrumento de amor de Deus na Terra. O que isso quer dizer? Amanhã eu vou começar a fazer caridade. Aí outro dia, amanhã eu vou. Não, quer fazer, começa agora, aqui agora. Vou largar de fumar amanhã. Vou fazer dieta amanhã. Eu vou. O amanhã não chega nunca. Se for fazer, é aqui e agora, hoje, nesse momento que a casa nos deu a oportunidade, tá? E aí vem a lição, que algo que vai fechar o nosso pensamento. Vamos lá. Se você quer conhecer a mente de alguém, ouça as suas palavras. Tu acha que há 30 anos atrás eu poderia estar dando essa palestra? De jeito nenhum. Eu era o cão chupando manga, nervoso, gritando, dono da razão, só pensando em ganhar dinheiro, trabalhando noite e dia. Mas tinha algo que a espiritualidade dava valor, moral. Eu tive proposta de corrupção de tudo quanto é lado. Não aceitei uma. Ficaria rico, mas não aceitei. Porque não é que eu sou bom. Pô, o Marco é maravilhoso. Não, porque eu já fui corrupto em vidas passadas e quando veio eu sei o preço que eu paguei lá atrás, não fiz mais. Tudo na nossa vida que o pessoal fala, o Marco é maravilhoso. Ele não sonha o que eu tive que passar para ser esse maravilhoso.
Não é fácil, não. É igual o pinguço, né? Que toma pinga, e aí o pessoal chega, pô, para de tomar pinga, e você está... Mas ninguém vê os tombos que ele leva. Né? Porque tá pinguço, cai, quebra, vai para o hospital, volta. Chico Xavier, eu aprendi uma lição com ele muito forte. Ele caminhando para a turminha dele, saiu um bêbado, ó, Chico, paga uma pinga para mim. O Chico saiu do meio, foi lá, pagou a pinga, voltou. Aí todo mundo começou, Chico, o espiritismo é contra o vício, você pagou. Chico nem ligou. Quando todo mundo acabou de acusar, ele falou assim, estou ajudando ele a desencarnar logo, porque ele não vai parar agora, não. Na outra vida ele toma jeito. Todo mundo ficou em silêncio. Porque é um espírito maior, tem outro pensamento, não tem o nosso. Ele sabe que as consequências que essa pessoa... Né? E ele vai sentir que o Chico entrou, a energia dele vai fazer como é que ele pare de beber. Mas em outra vida, nessa não dava tempo mais não, porque ele já estava num estado obsessivo. Então, ouça a palavra dele, o que tu prega, o que tu faz, o que tu fala, o quanto você melhorou, não que tu está 100%. E se você quer conhecer alguém, você quer conhecer o seu coração, veja as suas ações. Eu quero conhecer o coração do Marco. Tem que olhar as suas ações. O que ele faz? Ele distribui cesta básica, ele ajuda os outros, ele faz oração, ele dá paz, dá atenção à esposa, dá atenção aos filhos. Tem erros, tem, claro. Né? É o coração. Então, quer conhecer uma pessoa, vê as atitudes. Quer conhecer a mente? Ouça o que ele fala. É complicado. Aí eu vou fechar o pensamento que um pastor, porque eu vejo outras coisas, religiões também, falou. Né? Uma moça chegou para ele e falou assim, pastor, vou ficar noivo. Meu noivo é magnífico, rico, bonito, me trata muito bem, mas tem um probleminha. Ele bate na mãe. Será que eu caso? Aí o pastor virou e falou assim, pelo amor de Deus, casa, rápido, porque ele vai parar de bater na mãe e vai bater em você. Não é você conhecer as atitudes? Para. É claro, não vai ter mais a mãe para bater, vai bater nela. Como trata os irmãos, os filhos, tudo. Casa, pensa tudo isso. Né? Eu sei que é difícil, mas é o nosso pensamento de hoje aqui foi fechado. E agora, para nós terminar a palestra, eu sempre encerro com algumas atividades que a gente mostra. Né? A água, vocês viram que eu coloquei a mão aqui. Ou vocês trouxeram as garrafas. Olha o que nós estamos trazendo aqui. Abra o Evangelho e agradeça a Deus pela sua... Abra o Evangelho, agradeça a Deus pela sua vida. Ao orarmos, nos conectamos com Deus, encontramos em estado de harmonia. Abriu o Evangelho, isso aqui é um Evangelho, nós já estamos em estado de harmonia. Difícil é manter isso, tá? Mas a gente se esforça. Vamos à água. A água é um portal líquido vivo. Ele armazena, responde e transmite intenções. O corpo humano é composto de 70% de água, coloque as suas intenções. Quando eu comecei a palestra, eu fiz isso aqui, o que eu pedi? Que a espiritualidade colocasse na minha mente algo que nós precisávamos. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu estudei, mas a intuição é fundamental para que algum de vocês saia e vai acontecer o que aconteceu comigo. Né? Do cão chupando manga, virei uma mocinha. Bom, qual o problema? Não brigar mais, não discutir mais. Não como era antes. A gente tem a natureza, né? De vez em quando eu discuto com a minha esposa, sem menor jeito, mas não tanto como era antes. Antes ela tinha que calar a boca. Ela não podia apontar o dedo para mim. Hoje, alô, sei lá, melhorei. Né? Mas coloquei as intenções. Eu tenho que parar de brigar, eu tenho que parar de julgar os outros, eu tenho que parar. Então, estou trazendo essa água. E quero salientar, eu ensino às pessoas que pode trazer a água, deixar aqui, ou botar em cima da geladeira. Né? Não tem problema.
O importante é a intenção. Trazer, você gosta, mas se você botou lá. Aí uma mulher me ligou muito braba. Seu Marcos, eu segui o que o senhor falou. Botei em cima da geladeira e vim, tomei passe e tudo. Quando eu voltei, meu marido bebeu a água toda. E nem espírita nem gente boa é. Poxa, aí eu virei para ela e falei assim, a senhora acredita em Deus? Sim. Então pode acreditar que essa água era para ele. Sem menor, Deus não erra. Quem erra somos nós. Então, aquela pessoa que você jamais daria água, estava precisando. Né? Mas fica à vontade de cada um, não brigue pela água. Tá bom? E o coração traduz as informações e organiza o campo eletromagnético, nos deixando mais leves e equilibrados. A doença não dói tanto quanto usa esse hábito. Aí você quer ter uma resposta científica, vai lá, Dr. Masaru Emoto, mensagem da água, digita isso. Corre o mundo inteiro. Ele fez experiência com a oração e xingando. O que aconteceu com a água? E nós temos água dentro do corpo, né? Água é vida. E é bom também que nós precisamos beber muita água. E pelo menos na hora do evangelho você vai beber água, né? Porque esquece, mas vamos que vai, bota logo uma jarra e morre afogado, mas bebe água. Não para, não. Brincadeirinha. Filmes que eu sempre recomendo nas minhas palestras, muito forte, Aprendendo a Lição. Alguém já assistiu esse filme no Netflix? Não, né? Assista. É sobre a educação, que é muito forte o filme, tá bom? E agora, quarta-feira que vem, nós vamos ter o podcast às 15h30, dia 29, o tema A Providência Divina. Você está reconhecendo os convites de Deus? Você está sentindo? As vozes que vêm vindas do céu. Vai ser um bate-papo, tá bom? Oi, minha querida, bom te ver. Tem uma história também, hein? E aí vai ser eu, a Nilce, Claudionô e a Noeli. Nós vamos tratar desse tema aí e vocês podem participar, tá bom? E sexta-feira, dia... Onde eu botei o dia ali, às vezes eu perco. Está ali embaixo. Dia 31, às 15h30, é porque a USE pediu que eu colocasse o logotipo, aí eu pedi a localização. Mas, quando a ingratidão fecha a porta da paz interior. E sabe que é um pouquinho do que nós falamos aqui hoje. A ingratidão fecha mesmo. Está vendo o cadeado lá da porta ali, ó, fechado pela ingratidão. É a porta do coração. Eu, a Marlene, da Rádio Boa Nova, e a Maria Ribeiro, o podcast é Gerenciando Conflitos Espirituais, tá bom? Toda sexta-feira às 15h30, mas fica disponível como é que vai estar a minha palestra aqui de hoje também. O meu livro, eu gosto de fechar, são experiências reais com o Padre Bento, meu mentor, que eu nem sabia que existia mentor, nem sabia como funcionava, mas pela dor ele assumiu o compromisso, ele, o Padre Bento, o Dr. Manuel e o japonês. E está nesse livro aí, quem quiser adquirir, vai ajudar a casa e também vai ajudar eu a publicar o outro livro, porque livro não dá recurso para sobreviver, não, ou botar gasolina, nada disso, não. Só dá se você for fazer o outro livro. Faz parte. Fique à vontade, tá bom? E pode adquirir também pelo WhatsApp para qualquer lugar do Brasil, pelo mesmo preço de capa, tá bom? Os países que estão conosco, agradeço mais, é Portugal, coloca um telão lá para assistir as palestras, as lives, os podcasts, é muito gostoso. E os outros países. E, fechando o pensamento, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. É aquilo, se vitimizar, nossa, potencializa a doença, né? Não passa a prova como prova. Pois, pense, muitas das vezes nos amarram a nada e você acredita. Já viu aquela pessoa que fala, você está ferrado, e você agora não tem mais jeito, pegou câncer, vai morrer e tal. Tudo é da natureza de Deus, tá bom? Tem que ir. E agora eu gostaria que vocês repetissem com aquele, eu botei tudo de uma vez, com aquela vibração do bom dia para nós encerrar, tá bom? Pulmão, eu quero, eu posso, eu faço,
paz. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Gratidão, até a próxima.